Bom dia a todos e a todas, aqui quem fala é o professor Arli, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa quarta aula virtual de desenho geométrico. A nossa videoaula de hoje tem por objetivo corrigir os exercícios 2 e 3 da ficha 7 e o exercício mais comentado no fórum da aula passada, que foi o exercício 3 da ficha 8. Vamos então ao exercício 2 da ficha 7, que diz o seguinte: retome a construção do exercício anterior e coloque um ponto P na Avenida Nova. O que podemos dizer sobre a distância do ponto P para as extremidades do segmento construído para a obtenção da perpendicular? Então, vamos retomar um pouquinho o exercício 1 para a gente lembrar o que era para ser feito. Os engenheiros da CET pretendem construir a Avenida Nova perpendicular à Avenida Ibirapuera, que passe exatamente sobre o Shopping Ibirapuera. Localize no espaço abaixo onde deverá ficar essa avenida. Então, reta I representa a Avenida Ibirapuera, o ponto S, o Shopping Ibirapuera, e foi dado no problema a reta. Temos a reta I, temos o ponto S, temos uma reta que passa por S formando um ângulo de 90 graus, foi isso que eu coloquei ali no suposto resolvido. Para fazer a construção, o que eu tive que fazer? Eu tive que deixar o ponto S como ponto médio de um segmento que eu construí. Tá? Então, retomando o roteiro de construção, centrei o meu compasso em S, abri o meu compasso num raio qualquer, tracei uma circunferência. Portanto, MN pertence a essa circunferência que eu tracei. MN é um segmento que tem como ponto médio o ponto S. Então, o que eu fiz depois? Tracei a mediatriz do segmento MN e essa mediatriz passou exatamente pelo ponto S. Então, essa é a avenida nova que eu estava procurando. O exercício 2 pede para eu colocar um ponto P nessa perpendicular traçada e também pede para descrever qual é a relação entre esse ponto P e as extremidades do segmento que foi traçado, que nesse caso é o segmento MN. Como essa perpendicular é mediatriz do segmento MN, eu posso dizer que esse ponto P está equidistante dos pontos MN. Então, a gente precisa retomar o conceito de mediatriz como lugar geométrico. Tá? Então, mediatriz é o lugar geométrico dos pontos que equidistam de dois pontos dados. Portanto, esse ponto P está equidistante de MN. O exercício 3 diz o seguinte: os engenheiros da CET querem construir uma rua perpendicular à Avenida Santo Amaro que passe no local onde fica a Casa do Pão de Queijo. Localize no espaço abaixo onde deverá ficar essa rua. Então, reta A representa a Avenida Santo Amaro, ponto C representa a Casa do Pão de Queijo. Nós temos a reta A e o ponto C que está fora dessa reta. Portanto, é uma aplicação do segundo caso da aula anterior. No exercício 3, eu preciso traçar uma reta perpendicular a essa reta A, passando pelo ponto C. Então, foi-me dada a reta A, foi-me dado o ponto C, e o que eu quero é isso aqui, né? Uma reta perpendicular A que passe por C. A gente precisa usar os conceitos do exercício anterior, do exercício 1, que é o quê? Criar pontos equidistantes aqui, MN, e a gente viu que no exercício 2, nós tínhamos colocado um ponto P aqui nessa mediatriz, e essa mediatriz gera todos os pontos equidistantes de MN, portanto, o ponto C está equidistante de M de N. Tá? Então, o que a gente vai precisar fazer? Encontrar dois pontos aqui na reta A que estejam equidistantes de C. Para isso, eu vou centrar o meu compasso em C. Tá? A abertura desse compasso pode ser qualquer uma, desde que seja maior do que a distância entre o ponto C e a reta A. Então, centrei o meu compasso aqui em C, tracei o meu arco, não precisa traçar a circunferência completa, delimitei aqui dois pontos, vou chamar esses pontos de M de N, tá? E aí, o que eu vou ter que fazer? Traço a mediatriz desse segmento MN. Então, traçando a mediatriz aqui desse segmento MN, o que eu vou obter? Vamos ver. Então, tracei aqui os arcos para delimitar dois pontos equidistantes. Então, traçando aqui a reta que passa por esses dois pontos, eu vou obter a perpendicular procurada. Vamos ver. Tracei aqui a perpendicular, tracei essa reta. Essa reta é perpendicular à reta A, passando pelo ponto C, que era exatamente isso que eu queria encontrar nesse exercício 3.
O exercício 3 pedia para a gente construir o quadrado sapo, e esse quadrado tem lados medindo 6 centímetros. Então, esse é o esboço, tá? Então, no esboço, o que eu preciso colocar? As medidas dos lados, os vértices e os ângulos retos, tá? Como a gente sabe que todos esses ângulos são retos, a gente precisa aplicar os conhecimentos relativos à construção de perpendicular que a gente viu na aula passada, tá? Nesse caso, o segmento SA é o meu segmento inicial da construção, então eu tenho que estudar os pontos P e O. Eu posso começar pelo P ou eu posso começar pelo O, tanto faz. Vou começar aqui pelo ponto O. Então, o ponto O, ele pertence ao quê? Uma vez que eu sei que a distância entre S e O tem 6 centímetros, né, mede 6 centímetros, eu sei que ele pertence a uma circunferência centrada em S com raio de 6 centímetros, tá? Tá, mas intersecção com o quê? Eu não sei que esse ângulo é reto. Esse segmento aqui não é perpendicular a SA por S, então é isso que eu preciso descrever. Então, intersecção com a perpendicular a SA, tá? Perpendicular ao segmento SA por S, tá? E aí, eu posso encontrar esse ponto P usando essa mesma ideia, tá? Então, o ponto P pertence a uma perpendicular a SA passando por A, intersecção com a circunferência centrada em A com raio de 6 centímetros, ou eu posso usar uma outra estratégia, tá? Uma vez que eu construí o ponto O usando essa estratégia da perpendicular, eu posso encontrar o ponto P de uma maneira mais rápida. Então, o ponto P pertence à circunferência centrada em O com raio de 6 centímetros, intersecção com a circunferência centrada em A com raio de 6 centímetros. Mas atenção, você só pode estudar esse ponto P dessa forma se você obteve o ponto O usando a perpendicular, tá? Ou vice-versa, você pode ter encontrado o ponto P usando a perpendicular e o ponto O usando a estratégia das circunferências. Então, para a construção, eu vou traçar aqui uma reta qualquer, uma reta suporte. Vou marcar nessa reta suporte o segmento SA. Vou marcar o segmento SA de 6 centímetros. Então, esse é o S, esse é o A. De acordo com a minha estratégia ali, eu estou encontrando o ponto O usando a perpendicular, tá? Então, eu centro o meu compasso em S, aquele primeiro caso, traçando uma perpendicular por um ponto que está na reta. Então, traço a perpendicular aqui passando em S. Deixa eu traçar a perpendicular. Traço os arcos. Não precisa, novamente, traçar a circunferência completa, até para que sua construção esteja um pouquinho mais clara, não esteja tão poluída. Tracei aqui a perpendicular, tá? Eu sei que o ponto O está nessa perpendicular, distando 6 centímetros de S. Então, abro meu compasso aqui num raio de 6 centímetros, centro o meu compasso em S e traço aqui a minha circunferência. Então, esse ponto aqui em cima é o ponto O. Esse é o ponto O. Está quase invadindo aqui o meu suposto. E eu acho que o outro ponto vai invadir aqui o meu esboço. Agora, o ponto P foi construído a partir da circunferência centrada em O e a circunferência centrada em A. Então, centro o meu compasso em O com raio de 6 centímetros. Centro o meu compasso em A com raio de 6 centímetros. E aqui eu gero o meu ponto P, tá? Agora que eu tenho o ponto A, P, O e S, basta ligá-los para fechar esse quadrado. Então, liguei aqui, construí o meu quadrado usando as estratégias de construção de perpendicular, tá? Mas eu poderia, então, ter feito o seguinte, esse ponto P não necessariamente precisaria ter sido encontrado usando a circunferência. Então, o P, olha outros estudos do ponto possíveis para o P. Então, o P pode pertencer a uma perpendicular a SA por A, intersecção com a circunferência centrada em A com raio de 6 centímetros,
tá? Ou ainda, esse ponto P pode pertencer a uma perpendicular a SA por A, intersecção a uma perpendicular a SO por O, tá? Bom, espero que vocês tenham compreendido a resolução desse exercício, tá? Nós teremos na ficha 8 e na lista de exercícios complementares exercícios similares a este, tá? Para que vocês consigam aplicar essas propriedades, essas ideias relativas à construção de retas perpendiculares. Chegamos ao fim de mais uma videoaula de desenho geométrico e caso você não tenha entendido algum procedimento, utilize o fórum. Estamos disponíveis para sanar todas as dúvidas. Lembre-se que esse é um material de uso exclusivo dos alunos e educadores da Mobile, reprodução proibida. Uma boa semana para todo mundo, bons estudos. Um abraço, Arlis e Thiago.